O filme começa com um jovem casal se divertindo na cama do quarto deles, até que a esposa começa a passar mal, sentindo muita dor no peito. Ela se chama Maggie e na cena seguinte vemos seu marido Nick levando os filhos deles até uma feira de tecnologia. Nessa feira tem diversos robôs de inteligência artificial. Acontece que a Maggie realmente teve um problema no coração e enquanto ela está no hospital, Nick foi até ali comprar um robô para tomar conta das coisas da casa enquanto ele trabalha. O vendedor mostra para ele esse modelo que tem o chip de inteligência artificial mais moderno do mundo. E enquanto Nick ficava sabendo das condições de pagamento, sua filha simplesmente desapareceu. Ela estava andando sozinha pela feira até que encontrou uma certa robô cozinhando e perguntou se ela sabia fazer lasanha. Seu pai logo a encontrou. Acontece que aquela robô a trouxe de volta. Essa inteligência artificial é tão impressionante que o Nick até acha que é uma pessoa de verdade. O vendedor é quem tem que falar que é uma de suas modelos mais avançadas. A filha implora pro Nick comprar essa robô, pois gostou muito dela. E o Nick, é claro, não vai negar. Na manhã seguinte, ele está todo enrolado preparando o café da manhã para seus filhos quando a robô chega em sua casa. Nick pede desculpas por toda a bagunça, mas ela diz que ele não precisa se desculpar. O homem agora é o seu dono e o trabalho dela será tomar conta de tudo para que ele tenha o maior bem-estar possível. Ela pode cuidar das crianças, cozinhar, lavar, levar as crianças para o colégio e até mesmo consertar esse corrimão da escada que está frouxo. A robô conta pro Nick que ele é o usuário primário e pode controlar tudo dela, até mesmo os seus upgrades de software. A filha do Nick chega no quarto e a robô pergunta qual nome eles vão dar para ela e a jovem decide chamá-la de Alice. O pai então leva todos pro colégio. A robô já tomou conta de toda a bagunça. Ela faz a lista de compras em um instante e nunca se cansa. Quando volta, Nick fica impressionado e além de tudo, a robô fez até uma lasanha para eles. A filha está meio triste pois a lasanha não é igual à lasanha da mãe deles, a Maggie, mas mesmo assim a robô fez. Durante a noite ela para se recarregar e a filha do Nick pega uma cadeira para alcançar os biscoitos lá em cima do armário. A jovem infelizmente caiu. Nick desesperado foi ver o que houve, mas Alice conseguiu pegá-la durante a queda e a jovem não tocou o solo. A robô entretanto se feriu com um pedaço de vidro e depois disso Nick foi conferir para ver se ela precisava de ajuda. Quando abriu a porta, a robô estava praticamente sem roupas, consertando seu ferimento. Mesmo assim, o sem vergonha entrou para perguntar se ela precisava de ajuda, mas o ferimento foi curado instantaneamente. Outro dia, Nick vai até o hospital com Alice e seus filhos para visitar a Maggie. A mulher ficou em choque no instante que viu aquela robô. Quando Alice e as crianças saíram dali, a primeira coisa que Maggie fez foi reclamar com o Nick, pois ele comprou uma robô bem do tipo dele. O homem, entretanto, diz que não tem nada a ver com isso, foi a filha deles quem a escolheu. Mesmo assim, Maggie preferiria um mordomo. Depois disso, o filme nos mostra que Nick trabalha em uma construção. Ele é o engenheiro e existem diversos funcionários humanos ali naquela construção. Só que de repente, péssimas notícias chegam. O patrão deles apareceu com representantes de uma indústria de robôs e inteligência artificial e Nick foi irritado falar com ele. O homem prometeu que os empregos de todos ali estariam garantidos, só que o patrão não teve outra escolha. Os sócios da empresa exigiram que todo mundo fosse trocado por robôs. O trabalho deles é mais rápido, eles não cansam e custam muito menos. Nick, entretanto, conseguirá ficar com seu emprego, pois seu patrão brigou por isso. Não há nada que o Nick possa fazer, todo mundo vai ser demitido. Quando chega em casa, Nick está muito triste e vai consertar seu carro antigo para poder desestressar um pouco. Alice aparece para perguntar como foi o dia dele e Nick conta tudo a respeito dos robôs e seus amigos que foram demitidos. Depois que ele conta tudo, Alice vai colocar as crianças para dormir e enquanto a filha mais velha escovava os dentes, Alice contou que não precisava escovar os dela, pois tinha uma luz que matava todas as bactérias dentro da boca. Assim que as crianças estavam dormindo, Alice foi avisar ao Nick e ele estava vendo um filme chamado Casablanca. O homem dizia que é o melhor filme de todos os tempos e Alice respondeu que conhecia. Ele entretanto falou que conhecer porque está gravado na memória dela não é a mesma coisa que assistir ao filme. Nick a chamou para sentar no sofá com ele para assistir e mandou que ela apagasse tudo que ela tem em sua memória a respeito do filme. A robô não tem permissão para fazer esse tipo de coisa, mas Nick dá para ela as permissões necessárias para apagar tudo que quiser apagar de sua memória. Ele só precisa reiniciá-la tocando em um botão na nuca dela. Agora, com suas novas permissões, Alice apaga todas as suas memórias desse filme e os dois começam a assisti-lo do início. No meio do
do filme, entretanto, Nick recebe uma ligação de sua esposa. Acontece que encontraram um doador de coração para ela e ela vai poder fazer a cirurgia. No dia seguinte, todos vão até o hospital. Quando vão sair do quarto, Meg pede para conversar com a Alice. A mulher fala que se algo acontecer com ela na cirurgia, Alice tem que tomar conta de seu marido e não deve deixá-lo beber demais. Às vezes, você tem que fazer as pessoas fazerem coisas desagradáveis para que elas possam continuar vivendo. E a Alice garante que irá fazer isso. Enquanto esperavam no corredor, Nick percebeu que o médico estava meio consternado. Ele foi ver. Acontece que por causa da tempestade, o coração que iria ser doado para Meg não pôde chegar. A mulher ficou muito triste. Em casa, Nick começou a encher a cara de cachaça enquanto consertava seu carro, afinal ele está muito estressado. Alice vem conversar com ele e o homem diz que o que mais o irrita é que o limite de velocidade do vento para se voar com tempestades é de 50 km por hora. O vento hoje estava a 55 km por hora e por causa disso, outra pessoa irá receber o coração no lugar de sua esposa. Irritado, Nick vai arremessar a garrafa de bebida, só que Alice o impede dizendo que ele iria se machucar. Nesse momento, Nick toca no braço dela e percebe que a robô tem pulsação. Ele então toca no peito dela e percebe que ela tem até mesmo algo que simula um coração. A partir daí, as coisas escalam rapidamente. Percebendo que Nick estava muito estressado, Alice ofereceu de ajudá-lo a relaxar. Nick ficou em choque, pois ela começou a tirar o seu cinto e, sabendo que isso era errado, ele a abandonou. O homem foi correr na rua para relaxar, enquanto ficava pensando no que poderia ter feito com a Alice. Outro dia, depois de colocar sua filha para dormir, Nick percebeu que as fotos da Meg foram apagadas do porta-retratos. Ele então foi perguntar por que Alice fez isso e ela disse que é porque a filha dele ficava muito chateada ao ver as fotos. O homem então a mandou botar as fotos de volta. Depois disso, Nick foi beber com seus amigos que foram demitidos lá da obra. Todos eles estão extremamente irritados com essa história de robôs tomando conta dos empregos dos seres humanos. E um deles resolveu se vingar da empresa. Todos juntos no carro do Nick foram até a construção, invadiram o lugar e, utilizando a senha do Nick, que é o aniversário de sua filha mais velha, abriram o container dos robôs e começaram a destruí-los. Quando chega em casa, Nick vai tomar um banho e assim que termina, Alice estava ali para dar uma toalha para ele. Querendo seduzir o Nick, a robô remove o seu roupão, estando apenas de lingerie. Ela quer de qualquer maneira fazer coisas com o Nick e consegue colocá-lo sentado em uma cadeira. Alice coloca uma faixa nos olhos do Nick e começa a imitar a voz da Meg, o fazendo acreditar que era sua própria esposa ali na frente, e os dois começam a fazer sem vergonhices. No dia seguinte, a polícia estava lá. Nick chegou como se nada tivesse acontecido e o patrão colocou a culpa nele, pois utilizaram sua senha para abrir o container. Nick, entretanto, diz que a senha é o aniversário de sua filha e muita gente sabe. Ele garante que não tem nada a ver com isso, mas para poder se livrar das acusações e não ser preso, o patrão o manda dizer quem foi o responsável. Sem outra escolha, Nick teve que caguetar seu amigo. Ele então recebeu uma ligação. Acontece que a Meg estava na sala de cirurgia. Ela conseguiu outro coração. A cirurgia foi feita por robôs e poucos dias depois, Meg já estava de volta em casa. A mulher já chegou ficando em choque, pois a Alice conhecia seu filho melhor do que ela e sabia todas as preferências dele na hora de se alimentar. Vemos que a Alice foi levar as crianças até o parquinho para se divertirem e quando um dos moleques começou a gritar perturbando os filhos do Nick, ela mandou o jovem calar a boca. O robô que tomava conta dele disse que os donos da Alice abaixaram muito seu nível de civilidade, mas a robô disse que na verdade não. Seu dono lhe deu permissões especiais e agora ela pode mudar tudo que ela pode ou não fazer. À noite, vemos que Meg fez lasanha para sua família, mas ela própria estava muito tonta e Alice teve que se aproximar para tirar o tabuleiro das mãos dela. Assim que provou a lasanha, a filha mais velha ficou maravilhada. A lasanha da mãe é muito melhor que a lasanha da Alice e a robô pede a receita para ela, mas Meg diz que é segredo de família. Na manhã seguinte, enquanto acordava, Meg ouviu sua filha gritando e se levantou correndo para ir ajudá-la. Quando foi descer as escadas, o corrimão ainda estava frouxo e ela acabou caindo. Alice, que estava brincando com a jovem e por causa disso ela gritava. A própria robô pegou a Meg no colo e a colocou de volta na cama. Quando voltou para casa, Nick viu que já estava tudo consertado. Ele, entretanto, foi reclamar com a Alice, pois ela estava lendo uma história para sua filha com a voz da Meg e ele não quer que ela faça isso. Alice então diz que a mulher não está ali contando a história, pois era melhor ela descansar depois de ter caído das escadas. Ao ouvir isso, Nick foi desesperado ver como sua esposa estava. A
Alice contou que foi porque o corrimão quebrou. Nick diz que achou que ela tinha consertado, mas a robô diz que antes dele chegar, ela consertou. Mais tarde, vemos que o Nick foi acordar a Meg. Ele preparou um jantar todo romântico no quintal para os dois, e Alice ficou observando tudo de longe. Parece que ela não está gostando. Depois disso, Nick e Meg foram pro quarto fazer sem vergonhices. Só que quando a Meg percebeu, Alice já estava no quarto. Ela veio dizer que a filha deles teve um pesadelo e está chamando por eles. Nick aproveitou para descer e arrumar as coisas do jantar que preparou, até que recebeu a visita daquele amigo dele. Acontece que o homem foi intimado a ir à delegacia pelo que fez e vai ser preso. Ele está ali pois sabe que foi o Nick que o caguetou e quer que o homem fale com o patrão deles para retirar a queixa. Como Nick diz que não pode fazer isso pois iria perder seu emprego, o homem fica tão irritado que começa a bater nele. Por sorte, Alice ouviu tudo, saiu de dentro de casa e desceu o cacete no amigo. Antes de ir embora, o homem ameaçou o Nick mais uma vez. Se ele não fizer o patrão retirar as queixas, ele irá fazer o Nick se dar mal junto dele. Nick então foi dormir e enquanto isso, Alice foi até a casa do amigo dele. A mulher veio dizer que não vai deixá-lo fazer nada de mal contra seu dono, o Nick. Irritado, o homem tenta puxar um objeto letal para destruí-la, mas a mulher consegue desarmá-lo e torna a descer o cacete nele. O homem até atravessa uma parede. Alice então pega o objeto letal dele para eliminá-lo. Só que antes dela fazer isso, a robô do homem aparece para tentar defendê-lo, pedindo para Alice não fazer isso. Só que a robô fala que defender seu dono também é a prioridade dela. Alice então elimina aquela robô e depois elimina o homem. No dia seguinte, Nick foi pedir para o patrão tirar as queixas de seu amigo, mas aí o homem contou que seu amigo perdeu a vida. Vemos que Nick nem sabia disso. À noite, enquanto a Meg tomava banho, Alice ficou do lado dela. A mulher queria que a robô saísse, mas ela disse que iria ficar, pois se a mulher escorregasse e perdesse a vida ali na banheira, Nick iria ficar muito chateado. Além disso, ele já anda muito estressado por tudo que está acontecendo, especialmente pelo fato da Meg não conseguir satisfazê-lo fisicamente. Percebendo que chateou a Meg, Alice quer continuar a conversa depois, mas a mulher obriga ela a terminar o que estava pensando. Alice então diz que a doença da Meg impede que ela continue satisfazendo o Nick como satisfazia antes. Talvez ela, a própria Alice, possa tomar conta disso. Meg não acredita no que está ouvindo e Alice diz que quando o Nick está satisfeito, a pressão sanguínea dele e seu estresse diminuem na hora. A mulher então pergunta como a Alice sabe disso e entende imediatamente que a robô já fez coisas com o marido dela. Meg então manda Alice ir para a garagem imediatamente. Quando Nick chega, Meg já estava esperando por ele e os dois começam a ter uma bela briga. Afinal, Nick fez coisas com a robô. Isso foi uma traição. O homem diz que foi apenas uma vez e nem conta, pois ela nem é uma pessoa. Alice escuta toda a conversa através das vibrações pelo vidro da porta. Nick continua tentando justificar, dizendo que estava muito triste e enquanto isso, Alice foi até o quarto do bebê e o pegou. Ela colocou a criança na banheira e ligou a água. Seu objetivo é tirar a vida do bebê. Ela quer ficar sozinha com o Nick. A filha mais velha viu o que estava acontecendo e chamou pelos pais. Nick tentou arrombar a porta, mas Alice estava segurando e não permitiu que entrasse. Ela diz que se o bebê perder a vida, será menos um peso nas costas do Nick. Bebês perdem muito a vida afogados e ninguém iria culpar o Nick. Enquanto ele tentava abrir a porta, Meg deu a volta pela casa e entrou pela janela. Alice partiu para cima dela, mas Nick conseguiu entrar e utilizou o abajur para bater na cabeça dela. O rosto da robô ficou todo destruído e ela disse para ele que a família estava o destruindo. Seria muito melhor que os dois ficassem juntos sozinhos. Nick então tentou atacá-la com o abajur, mas ela segurou e nesse momento Meg ligou o abajur na tomada. A eletricidade causou um curto-circuito na Alice que desligou imediatamente. Depois de tudo que aconteceu, especialistas da empresa da robô vieram buscá-la e a Meg vai com os filhos para o hospital. Ela diz pro Nick que precisa de um tempo para pensar nisso tudo e depois que vai embora com as crianças, ele vai pro bar encher a cara. Alice estava na sede da empresa e dois técnicos estavam investigando para ver o que aconteceu. Assim que removeram o processador dela e ligaram no computador, a técnica percebeu que Alice removeu tudo que bloqueava ela de ter suas próprias ideias. A robô praticamente se deu livre arbítrio e pode fazer coisas que nenhum outro robô podia fazer. De repente, o processador da Alice começou a fazer o upload dele mesmo para a internet. Para tentar evitar isso, o funcionário puxou a tomada, mas era tarde demais. Alice entrou em outro corpo de robô e eliminou o homem. Depois, eliminou
a mulher. Nada vai impedi-la de ficar junto do Nick. Enquanto enchia a cara no bar, que por acaso só tem funcionários robôs, Nick recebeu a visita da Alice. Ela disse que poderia se livrar da família dele para que os dois possam ficar juntos para sempre. E por acaso esse plano já estava acontecendo. Vendo que a mulher não iria permitir que ele saísse dali, Nick resolveu enganá-la, fingindo que estava apaixonado por ela também. No momento de distração, Nick conseguiu remover o processador da cabeça dela e escapar dali. Ao mesmo tempo, o outro robô com o processador da Alice estava lá no hospital, indo atrás da família do Nick. Ele sabia disso e foi até lá. Por sorte, Meg percebeu isso e se escondeu com seus filhos. Alice eliminou a atendente para poder utilizar o computador e descobrir onde estava o bebê da Meg. Enquanto engatinhavam para escapar dali e pegar o bebê, Meg colocou a mão num vidro de uma das coisas que o robô médico estava carregando quando foi desligado pela Alice e acabou se ferindo. Mesmo assim, ela chegou antes onde estava seu filho, mas deixou um pedaço de vidro no chão. Alice pisou nele e viu que haviam manchas de sangue lá. A robô então seguiu essas manchas e chegou até a Meg e sua filha, só que elas estavam preparadas. Com o extintor de incêndio, distraíram a Alice e conseguiram fugir. Nick tentou ligar para ela, mas como estava correndo, não pôde atender o celular. Ele acelerou o carro até o hospital. Meg conseguiu entrar numa ambulância, mas não conseguiu dar a partida. Alice a pegou e começou a descer o cacete nela. A robô diz que talvez se ela tiver o coração da Meg, Nick irá se apaixonar por ela. Alice então começa a abrir o peito da Meg para remover seu coração, mas nesse momento Nick aparece. Meg consegue empurrá-la com a perna e Nick a acerta em cheio com o carro. O homem desmaiou e Meg puxou ele lá de dentro. Infelizmente, Alice ainda não foi destruída. Ela empurrou o carro e continuou partindo para cima da Meg. No momento que a robô vai tirar sua vida, Nick a acerta por trás. Isso dá tempo suficiente para Meg perfurá-la com um objeto que saiu do carro e a robô perdeu a, entre aspas, vida. Depois de tudo isso, é o Nick quem vai pro hospital. E agora Meg se pergunta se eles conseguiram continuar em família. Lá na sede da empresa, os policiais estavam fazendo uma investigação para descobrir o que aconteceu e um robô religou o sistema. Isso fez a consciência da Alice terminar o upload e ela volta para um dos corpos. E o filme termina.